Boa noite, irmãos. Mais uma vez temos o privilégio, a alegria de nos reunir para prestar um culto a Deus, né? Como é bom estar na presença do Senhor, junto com os nossos irmãos, adorarmos ao Deus único, vivo e verdadeiro. Estamos aqui para isso, para prestar esse culto ao Senhor, e já louvamos, oramos. Agora vamos ouvir o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Romanos 5, de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, essa graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Como toda a carta aos Romanos, né, esse pequeno texto é profundo, é maravilhoso, fala de tantas coisas maravilhosas que não daria tempo para a gente tratar de tudo aqui, né? Mas esses 11 versículos que nós lemos, eles concluem a primeira parte da epístola. Eles mostram aqui, né, o crente unido à igreja, celebrando os benefícios da justificação pela fé, que é uma obra de Deus. E esses versículos fazem um contraste muito forte com o capítulo 1 de Romanos. Em Romanos 1,18 diz que Deus coloca sob a sua ira toda impiedade e perversão daqueles que detêm a verdade pela injustiça. E Romanos 5, quando começamos a ler, diz que a justificação pela fé, ela nos traz muitos benefícios e ela renova e aprofunda a nossa relação com Deus, nos dando paz e graça. Veja aí, temos paz com Deus e temos acesso à graça de Deus. Tudo isso vem pela nossa justificação. E um absoluto contraste, né, com aqueles que buscam a sua própria justificação,
que querem agradar a Deus de alguma maneira, que buscam coisas para fazer ou não fazer, de modo que possam receber a bênção de Deus. O texto vem e diz que mediante a fé é que nós somos beneficiados pela graça, pela misericórdia, pela paz que vem do Senhor. João 3,36 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, irmãos, essa paz com Deus que fala aqui não é uma paz psicológica. Muitas pessoas buscam nos nossos dias. Não é uma paz de espírito, em que a pessoa se sente bem consigo mesmo. Não é aquela tranquilidade interior que tantos buscam para si. Mas essa paz com Deus é você saber que em Jesus Deus perdoou todos os seus pecados e o adotou como seu filho. Independente das circunstâncias, você sabe que Deus cuida de você. Isso é paz com Deus. E o texto, como eu já disse, toda a epístola a Romana é muito rica, muito clara. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto hoje. Eu quero destacar a palavra gloriar-se. Gloriar-se ou gloriar, que aparece 3 vezes aqui nesse texto. Primeiro, no versículo 2, fala: gloriarmos na esperança da glória de Deus. Versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriarmos nas próprias tribulações. E depois no versículo 11, diz não apenas isso, mas também nos gloriarmos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra gloriar-se no Novo Testamento, ela aparece, é uma palavra essencialmente paulina. Das 33 vezes que ela aparece no Novo Testamento, 30 vezes é por meio de Paulo. Usa essa palavra gloriar-se. Então, em primeiro lugar, diz aí o versículo 2, nós somos chamados à justificação, um dos benefícios que nós recebemos quando nós somos justificados pela fé, podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Diferente do gloriar-se em Deus, é o vangloriar-se. É a pessoa contar vantagem a respeito de si mesmo, a pessoa se achar a melhor e mais importante figura que existe. Isso é vanglória, que é a característica do ser humano sem Deus. É aquele que busca promover a sua própria glória, uma glória vazia de significado, por isso é vanglória. Agora, quando o crente ele entende que ele foi justificado pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, ele entende o amor de Deus por ele e deixa de lado o gloriar-se a si mesmo e passa e deixa de buscar de alguma forma agradar a Deus, de alguma forma ter méritos diante de Deus. Isso é vangloriar-se. Eu fiz, eu faço, eu aconteço, eu sou assim, eu não faço isso, eu sou aquilo. Isso é gloriar-se diante dos homens, E Paulo aqui, então, vai dizendo que o crente, ele se gloria, ele se regozija, ele se alegra, ele se exalta na certeza e na esperança de que um dia ele contemplará a glória de Deus pela fé.
Como é importante, irmãos, caminharmos pela fé, gloriarmos na esperança, numa esperança viva, numa esperança que não está em nós, não está no mundo, não está nas coisas deste mundo, não está nos governos deste mundo, mas uma esperança que está em Cristo Jesus, que pela sua vida nos justifica diante de Deus. A segunda expressão, como eu já disse, está no versículo 3. Fala que nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações. Essa é uma das bênçãos que nós alcançamos quando nós somos justificados pela fé. É que nós podemos nos gloriar nas tribulações. Por mais incrível e de que isso possa parecer. Porque quando um crente compreende, né, os benefícios que ele recebe da justificação pela fé, ele passa a entender que as tribulações, que as lutas, que as dificuldades que ele tem na vida, tem um propósito divino para ele, para a sua vida. Ele sabe que no meio disso tudo, Deus está cuidando dele. Independente das circunstâncias, ou no meio de todas e qualquer circunstância, Deus está cuidando dele. Porque um dia ele foi justificado pela graça de Deus mediante a fé. E ele crê nisso, que aquele Deus que o amou e o justificou é o Deus que cuida dele todos os dias. Por isso, a tribulação vem para o cristão como um caminhar, um aperfeiçoar da sua vida. Veja a sequência que Paulo coloca aí no texto. Não somente, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Versículo 3. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança é você esperar com paciência pela promessa do Senhor, sem ansiedade, sem medo, em paz. Tribulação te leva a perseverar, a continuar, a caminhar, sem desistir, porque você sabe que tem um Deus que está cuidando de você. Mas quando a gente olha o contraste, né, que muitas vezes é doloroso, entre aquilo que nós somos e aquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia e aquilo que a Bíblia diz que nós viremos a ser, mostra realmente a nossa incapacidade. Mostra que realmente o ser humano ele é incapaz de, por si mesmo, triunfar nessa batalha. E isso então o aproxima de Deus. A perseverança, a paciência vai levando para perto de Deus, porque ele sabe que a fraqueza humana faz com que se manifeste a força de Deus. E é assim que Paulo fala: quando sou fraco, então é que sou forte. Porque ele sabia que a sua fraqueza, que ele, por ele mesmo, não conseguiria vencer as suas lutas. Mas ele sabia que tinha um Deus que cuidava dele, estava com ele, que lhe dava vitória. E a perseverança, então, ela vai produzir experiência, vai produzir um caráter aprovado, uma firmeza na fé, aquela força que resiste pela fé às maiores dificuldades, às maiores tentações, todo o ataque do maligno é resistido. E quando essa fé é aprovada pela sua resistência, quando ela passa na prova, ela vai conduzir à esperança. Provação gera perseverança, perseverança gera um caráter aprovado, firmeza na fé. E essa
experiência vai criar no nosso coração uma esperança. Então são benefícios que nós recebemos, irmãos, quando nós somos justificados pela fé, quando nós cremos nessa doutrina básica da fé cristã. E porque essa esperança, ela está enraizada em Deus e não em nós. Sabemos que não podemos nos justificar e não vencer. Por isso ela não confunde, ela não nos envergonha. A esperança é certa, acontece, porque Deus é quem garante essa vitória. Ela está, diz o texto aí, na presença do Espírito Santo. Veja o versículo 5, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Pedro diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança. E o texto aqui diz que o Espírito Santo derrama no nosso coração o amor de Deus. Este amor que nós não compreendemos, mas podemos experimentar. E nos conduz, o Espírito Santo nos é outorgado. Ele nos é dado como um direito. É um direito do crente justificado pela fé. Ele tem o direito de receber o Espírito Santo. Por isso que, quando se diz que para você receber o Espírito Santo, ou ter o Espírito Santo, ou ser batizado com o Espírito Santo, dependendo da nomenclatura, é que você precisa fazer jejuns, orações, penitência, fazer isso, deixar de fazer aquilo, para que você receba o Espírito. Mas aquele que é justificado pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, o Espírito Santo lhe é outorgado, lhe é dado como um direito, o direito de um filho que recebe isso do Pai. Que coisa maravilhosa, irmãos, saber dessas bênçãos, dos benefícios que recebemos, quando nós cremos que pela graça de Deus, mediante a fé, nós somos justificados, nós recebemos, podemos nos gloriar na esperança, da fé, da glória de Deus, podemos nos gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação vai nos conduzir em vitória. Mas a terceira vez que aparece aí no versículo 11, nós devemos nos gloriar em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 6, Paulo vai falando como é que Cristo agiu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos ímpios, quando ainda resistíamos, quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Cristo deu a sua vida por nós. Mesmo sendo pecadores, Deus não esperou que a gente ficasse bonzinho, Deus não esperou que a gente respondesse por nós mesmos às suas demandas. Pelo contrário, mesmo mortos, Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Por isso Paulo diz no versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco. E por isso, quando alguém hoje, começa a querer, Senhor, prova o seu amor para comigo. Faz isso para que eu entenda o teu amor. Isso é pecado. Isso é incredulidade. Porque a Bíblia está dizendo que Deus nos amou quando nós ainda não merecíamos nada de Deus. Por isso, Paulo, no verso 9, diz, agora que nós somos justificados, muito mais, nós seremos salvos da ira. Salvos da ira. Então, que amor maior nós poderíamos querer, irmãos, ou exigir de Deus para nós?
Ele já provou que nos ama. E a justificação nos livra da ira de Deus. A gente ouve falar muito pouco sobre a ira de Deus. Mas como eu já disse lá em João, diz que aquele que não crê em Jesus, ele permanece sob a ira de Deus. O versículo 18 de Romanos 1 diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se manifesta. Ela está presente nesse mundo sobre aqueles que rejeitam a Jesus Cristo. E a justificação pela fé nos livra dessa ira agora, e mais ainda nos livra da ira escatológica, daquela ira que vai ser derramada sobre o mundo no dia final, quando o Senhor Jesus voltar em poder e glória, e disser a uns: olha, vinde benditos de meu Pai, entrai por posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E vai dizer para outros: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ira de Deus. Deus chama o homem ao arrependimento, mas ele resiste e se coloca sob a ira de Deus. Por isso, irmãos, precisamos ser gratos a Deus, precisamos nos gloriar em Deus, por Jesus Cristo. Devemos nos ser agradecidos a Deus porque Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para dar sua vida, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. O versículo 11 vai dizer: por nosso Senhor, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Fomos reconciliados, irmãos. E tanto o versículo 1 aqui quanto o versículo 11, eles exaltam a pessoa de Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 11. Gloriemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós jamais seríamos reconciliados com Deus Santíssimo, se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse cumprido a missão que recebeu do Pai, se Jesus não tivesse sido fiel até a morte, e morte de cruz, fez isso tudo quando nós ainda éramos pecadores. Irmãos, o que mais nós queremos desse Deus? É por isso, a doutrina da justificação pela fé somente, a famosa sola fide dos reformadores, é uma das doutrinas básicas, fundamentais da fé cristã. Negar a justificação pela fé é negar todo o Evangelho, é negar toda a obra redentora de Jesus Cristo. E qualquer acréscimo que alguém fizer, ou qualquer, por menor que ele seja, por menor que pareça, isso aqui não tem muita importância, né? Jesus mais alguma coisa, Jesus mais uma oração, Jesus mais uma boa obra. Não, é Jesus. E só Jesus, na obra redentora, é que nos justifica pela fé. Quando nós cremos nessa obra redentora, pela graça de Deus, Deus nos torna justos, Deus nos reconcilia com Ele. E agora não estamos mais sob a ira de Deus, mas estamos agora sob o amor de Deus, que nos conduz, que nos protege, que nos faz vencer no meio das lutas e dificuldades, irmãos. Rejeitar essa doutrina, como muitos têm rejeitado. Fala na justificação, que a salvação é pela fé em Jesus.
mas exigem que as pessoas submetam a tantas coisas não bíblicas para serem salvos. Isso é heresia. Efésios 2,8 diz, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos nos gloriar, irmãos, e vamos descansar nessas verdades reveladas. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É a afirmação da palavra. E como diz o texto dessa noite, como eu já disse, né, podemos tirar infinitas lições, mas vamos nos gloriar, porque fomos justificados pela fé. Vamos nos gloriar na esperança de desfrutarmos da glória de Deus. Vamos nos gloriar nas próprias tribulações, sabendo que elas produzem perseverança, produzem firmeza de caráter, uma fé aprovada, sabendo que ela produz esperança, uma esperança viva, uma esperança que não envergonha, que não confunde, que não falha. Vamos nos gloriar, irmãos, no próprio Deus, porque por meio de Jesus Cristo, Ele nos reconcilia com Ele e nos dá uma paz perfeita. Demos paz com Deus. Por isso, lá no capítulo 8, versículo 1, Paulo vai dizer, né, que agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, por essas tão maravilhosas graças que recebemos do Senhor. Vamos nessa noite pensar nesse texto, né, tão precioso, como ele é profundo, como ele fala desse amor, e vamos exaltar o Senhor, nos gloriarmos dele, porque um dia fomos justificados pela graça de Deus, mediante a fé, não por nós mesmos, mas por Jesus Cristo, que se entregou no nosso lugar e ali recebeu todo o castigo que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. Vamos nos gloriar no Senhor, vamos agradecer, vamos buscar cada vez mais a presença do Senhor, vamos servir ao Senhor. Né? E como aprendemos nesse final de semana, né? Vamos produzir frutos, é isso, plantados para a glória de Deus, plantados para glorificar a Deus, esse Deus que nos justifica e nos torna herdeiros do seu reino. Que Deus nos abençoe, irmãos, possamos voltar para nossa casa edificados pela palavra do Senhor, por esse momento de culto, gratos em nosso coração, gloriando-nos, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez estamos aqui reunidos. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã que saiu da sua casa, trazida por Ti mesmo, Pai, para esse momento de culto. Por aqueles que não puderam estar, ó Pai, mas estão acompanhando à distância. Ó Deus, que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. Obrigado, Senhor, porque por tantos benefícios que nós recebemos quando somos justificados pela fé no Senhor, ó Pai. Somos reconciliados contigo e temos paz contigo, ó Pai, paz perfeita. Ó Deus, nós recebemos a graça do Senhor sobre a nossa vida. E ensina-nos, ó Pai, a gloriar-nos cada dia mais, ó Pai, na esperança da Tua glória, de vermos a Tua glória, Pai. Que ela marque e firme o nosso caminho, Pai, olhando firmemente para o Senhor Jesus. Que nós possamos nos gloriar até mesmo pelas tribulações e lutas que temos na vida, Pai.
porque sabemos que elas nos conduzem para junto de Ti, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a gloriar-nos no Senhor mesmo, porque Jesus Cristo veio e para nos salvar, nos redimir e nos reconciliar. Louvado seja o Teu nome. Abençoa, ó Pai, o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai.